eu trouxe, foi noticiado no UOL, que é amiga dos amigos, o UOL, né? Só para vocês verem que até o UOL está tratando disso. Vamos ver, para vocês entenderem um pouco melhor, e eu volto na sequência. Ou para e passo, irei comentar. Está aqui no UOL, juiz federal condena a União Federal por demora de Moraes em desbloquear perfil de ex-deputado do Paraná. Vamos ao caso. A Justiça Federal do Paraná condenou a União Federal a pagar uma indenização de R$20 mil ao ex-deputado estadual Homero Marquesi, do Partido Novo. A sentença concluiu o seguinte, que houve erro procedimental do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao manter o perfil deste ex-deputado bloqueado no Instagram. Houve um erro do doutor Moraes. É o que se chama, quando queremos falar com o juridiquês, de erro improcedente. Olha, o juiz, o magistrado, inclusive, pode parecer que não, mas o doutor Alexandre erra. Será, hein? Os magistrados podem cometer, podem não, né? É possível se verificar no dia a dia forense 2 tipos de erros, pelo menos, dos magistrados, segundo a doutrina. O erro injudicando e o erro improcedendo. Este aqui é o típico erro improcedendo, né? Acho que o do Clezão também foi um erro improcedendo. Eu vou explicar daqui a pouco. E claro que vai nascer uma ação certa que a família de Clezão vai entrar e vai ganhar contra a União. É que o seu servidor público, o doutor Xandão, cometeu também um erro improcedendo, quando, olha eu já adiantando o caso, estava falando de alhos, mas agora continuo falando de alhos, não de bugalhos. O do Xandão ou do Clezão também vai se reconhecer daqui a pouco, a indenização vai ser bem maior, por óbvio que uma vida foi embora. Então veja, a União Federal foi condenada a pagar pelo erro do seu servidor público, seu funcionário, o Moraes, R$20 mil. Atentem-se bem que o valor aqui não importa. O que importa é o recado que a Justiça Federal de primeira instância está dando. Ainda há juízes em Berlim, como se diz no ditado. Mais importante é o recado, não o dinheiro. Como a decisão é da primeira instância, cabe recurso. A União, né, vai recorrer. O Estadão pediu manifestação do ministro por meio da assessoria de imprensa. A reportagem também procurou a AGU, a Advocacia Geral da União, que é quem vai recorrer, se é o caso, para saber se o órgão vai recorrer. Ainda aguardava a resposta até a publicação desse texto. O ex-deputado, aí é que está. Olha o fato que originou esta condenação da União pelo erro do seu funcionário, o doutor Alexandre. O ex-deputado teve os perfis bloqueados no inquérito das Facnelos em novembro de 2022, porque divulgou a participação de membros do STF em uma... Vejam vocês, um deputado no seu Instagram divulga a participação de membros do STF em um evento nos Estados Unidos. Aí ele escreveu, oportunidade imperdível. A publicação foi recebida, e fechou. A publicação foi recebida como incentivo a, não sei o que lá, ministro, manifestantes protestaram na frente do hotel daquela vez, tá. Pois é, aí por isso, por ter colocado esse comentário, oportunidade perdida, um deputado teve o seu perfil no Instagram bloqueado. A farra das determinações de bloqueio dos perfis das pessoas nas redes sociais. Twitter faz o Brasil, tal, PG, tal, Elon Musk e tal. Bom, o bloqueio por si só não foi considerado irregular. Pelo contrário, foi classificado como necessário. Mas para o juiz José Giacomo Gimenez, da primeira vara federal de Maringá, o ministro Alexandre de Moraes errou ao liberar as contas do ex-deputado no Facebook, no X, em dezembro de 2002, sem mencionar o perfil no Instagram. Mandou liberar no Facebook e tal, mas não falou do Instagram.
É a primeira decisão de primeira instância que peita o ministro do STF. Quem está dizendo isso é um texto do UOL. Usa o termo peitar Alexandre de Moraes. Quem é peitado é aquele que precisa ser peitado. É um termo até jocoso, né? É uma gíria que só se usa contra aquele realmente que se diz que está precisando peitar, né? E é o UOL de esquerda, viu? Um amigão aí do consórcio. Na época, a defesa de Homero Marques entrou com recurso no STF pedindo que o ministro esclarecesse a situação da conta no Instagram, mas o processo só foi analisado em janeiro de 2023, quando o seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná já tinha encerrado. Como o deputado perdeu o foro, ao deixar o cargo, Moraes encaminhou o processo à primeira instância. Em maio de 2013, o Justiça Federal devolveu o acesso ao perfil no aplicativo de fotos. A sentença afirma que, por uma suposta falha do ministro, quem está dizendo que é suposta aqui é o UOL com medo. O juiz afirmou que houve uma falha, mas ainda assim o UOL está dizendo que foi uma suposta falha. Então a sentença afirma que, por uma suposta falha, o ex-deputado só recuperou a conta com quase 6 meses de atraso e, com isso, sofreu grande perda de comunicação, transtornos, constrangimentos e frustração consideráveis, porque concorreu. Talvez tenha sido determinante para ele perder a reeleição como deputado. Trata-se de uma rede social de grande influência, disse o juiz na sentença, e interação entre os usuários, o que certamente causou repercussão na carreira política, profissional e pessoal do autor, que é o deputado, decorrente da demora na apreciação dos seus embargos de declaração visando ao desbloqueio da referida rede social. Fatos que certamente ultrapassaram a barreira do mero de sabor e acarretaram ao autor efetivo abalo moral. Para o juiz, a situação poderia ter sido resolvida com imediato desbloqueio. Aí finaliza o juiz. Nesse quadro, parece a esse juízo que houve erro de procedimento, erro em procedendo. Primeiro, por não constar da decisão do STF de 24 de dezembro de 2022, determinação expressa do desbloqueio autorizado, exigindo embargo de declaração, segundo, pela excessiva demora no encaminhamento do caso ao juízo competente ou até mesmo complementação da decisão omissa. Ante a imediata oposição dos embargos de declaração pela parte autora, transparecendo por esses motivos a possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado. O que é que está dizendo o juiz aqui, traduzindo esse juridiquês? Veja. Quem deu a ordem de bloquear esse negócio foi o STF. Bloqueou o Facebook, o Twitter, o Instagram do deputado. Depois, lá na frente, o STF mandou desbloquear. Só que se esqueceu, o Xandão, de mandar desbloquear o Instagram. A defesa entrou com embargo de declaração, que são os recursos opostos, ou seja, apresentados quando a decisão vem omissa, porque a decisão foi omissa no ponto do Instagram. Mas demoraram muito em apreciar isso. Demoraram muito. Tanto é que o cara perdeu o cargo, aí voltou para a primeira instância e foi a Justiça de Primeira Instância Federal que devolveu e tudo mais. Tudo isso o juiz reconheceu que pode ter produzido perdas ao ex-deputado. E certamente produziram perdas. Então, entendeu que houve um erro procedimental. Que talvez um abuso. Bom, está aí a União Federal condenada a pegar a suada pecúnia do brasileiro, 20 mil pilas, e pagar mais do que o dinheiro, embora eu entendo que quem devesse pagar por isso era o funcionário federal e não. Esse é o entendimento. Há um entendimento majoritário que é a empregadora União que paga pela falha do funcionário. Isso eu sei. Embora haja uma decisãozinha no Tribunal de Justiça de São Paulo já condenando Gilmar Mendes a ele, pessoa física, pagar por um abuse dele, né? Bom, eu creio que virá muito mais. No caso do Clezão também foi um erro muito mais grave, claro. E há outros prováveis. Apertem os cintos, os cofres da União vão ter que se abrir aí para indenizar jurisdicionados que passaram pela jurisdição do doutor Alexandre de Moraes. Meus amigos, inscreva-se neste canal, compartilhe, deixe seu like,
considere perder um pouco aí das cobrinhas do bolso e clicar na aba Seja Membro, fique mais próximo do canal. Acesse os cursos do canal, temos um ótimo curso aí, modéstia à parte, o primeiro, Tiradentes, um herói fabricado.